Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Essa é a aula 2 e a gente vai estudar nessa aula, começar com vocês o conceito de relação, tá? Bom, hoje vai ser só uma aula introdutória explicando o que são relações entre dois conjuntos, tá? Por isso o nome relação binária. E faremos alguns exemplos, tá? Então, ó, essa é a aula 2. O conceito de relação, provavelmente vocês já viram no ensino fundamental, no ensino médio, tá? Ele é um conteúdo que a gente estuda brevemente antes da gente começar a estudar o que são as funções, tá? Porque relações e funções têm uma relação muito forte entre si, porque uma função entre dois conjuntos é um caso particular de relação, ou seja, toda função em particular é uma relação, tá? Então, quando a gente for lá no último bimestre estudar as funções, a gente vai ver que basicamente uma função entre dois conjuntos é uma relação entre dois conjuntos que satisfaz algumas propriedades particulares, tá? Talvez relações vocês não lembrem de ter estudado no ensino fundamental e ensino médio, mas função com certeza vocês devem lembrar, né, de ter estudado. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, ó, são coisas que já foram vistas no ensino médio, tá? Mas com um pouco mais de profundidade, vamos provando assim algumas propriedades também que a gente conseguir, tá? Olha só, a gente já temos algumas relações que a gente usa no dia a dia do nosso curso, que são relações, tá? Por exemplo, o menor ou igual, tá? É uma relação, tá? Por exemplo, 2 menor ou igual a 5. Isso aqui nós estamos relacionando o número 2 com o número 5 pela relação menor ou igual, tá? Então, em relação, quando a gente vai fazer relação, a gente vai pegar elementos de dois conjuntos e relacioná-los, tá? Essa a relação também de inclusão de conjuntos, tá? Por exemplo, o intervalo fechado 1, 2 está contido, né, no conjunto dos números reais não negativos, ok? Um outro exemplo envolvendo inclusão, o conjunto que contém os números 2 e 3 está contido no conjunto que contém os números 1, 2, 3, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou relacionando este conjunto com esse, e aqui, nesse outro caso, estou relacionando o conjunto que contém os números 2, 3 com esse conjunto aqui que contém os números 1, 2, 3, e a relação envolvida é a inclusão de conjuntos, tá? Bom, o que é uma relação pra gente, tá? Eu vou falar só relação, mas o conceito é relação binária, tá? Porque vai envolver dois conjuntos. Bom, todas as relações que nós estudarmos serão definidas sempre sobre dois conjuntos, tá? Digamos A e B. Esses conjuntos A e B podem ser iguais ou diferentes, tá? E a ideia é sempre definir uma regra, tá? Então, geralmente a relação é a regra que nos diz como que os elementos X do conjunto A se relacionam com os elementos Y do conjunto B, tá? Em outras palavras, nós vamos uma relação, tá? Entre os conjuntos A e B, tá? Digamos uma relação R, é um subconjunto do produto cartesiano de A e B, tá? Ou seja, qualquer subconjunto do produto cartesiano entre A e B é um exemplo de relação, tá? Qualquer subconjunto de A cartesiano B é uma relação de A em B, tá? Bom, só um caso particular, quando os conjuntos A e B forem iguais, tá? Uma relação de, de A em A
vai ser um subconjunto do produto cartesiano de A por A, tá? Nesse caso, em vez de falar que R é uma relação de A em A, nós diremos simplesmente que R é uma relação em A, tá? Então, ó, se em algum exercício, algum exemplo, é dada lá R uma relação de A em B. Isso significa que R é simplesmente um subconjunto do produto cartesiano entre A e B, tá? Então, ó, um exemplo de uma relação e um exemplo de um conjunto que não é relação, tá? Ó, suponhamos que A é o conjunto que contém os números 0, 1, 2 e B é o conjunto que contém as letras ABC, tá? Então, olha esse conjunto R aqui, ó. Ele é formado por esses três elementos, né? O par 0A, o par 0B e o par 2C, tá? Note que aqui são três elementos só, tá? Não é os elementos de R não são o 0, o A, o B, o C e o 2, tá? Não, é o par 0A, o par 0B e o par 2C, tá? Esse R é um subconjunto do produto cartesiano entre A e B, né? Porque olha só, vocês lembraram de outra aula? Como é que eu faço, nesse caso particular, o produto cartesiano entre A e B? É só fazer todos os pares ordenados possíveis utilizando os elementos de A como primeiras coordenadas e os elementos de B como segundas coordenadas, né? Então, as possibilidades é 0A, 0B, 0C. São todos os pares que a primeira coordenada é igual a 0. Agora, com a primeira coordenada igual a 1, nós obtemos os pares 1A, 1B e 1C. E também os pares com primeira coordenada igual a 2. Então, aqui de vermelho, ó, nós temos o produto cartesiano entre A e B, né? Se você olhar, ó, o 0A está aqui, o 0B está aqui e o 2C está aqui. Então, todo elemento desse conjunto R está contido no produto cartesiano entre A e B, tá? Então, vale isso aqui, ó. R está contido em A cartesiano B. Portanto, R é uma relação de A em B, certo? Por outro lado, esse subconjunto S, esse conjunto S não é uma relação de A em B. Não é, tá? Por quê? Ó, tem um elemento aqui, ó, é o 1D. Não está em A cartesiano B, tá? Se olhar o D, né, a segunda coordenada aqui, ó, não tem nenhum elemento aqui com segunda coordenada igual a D. Portanto, o par 1D não está em A cartesiano B. Então, isso aqui não está contido em A cartesiano B, pois o par 1D está em S e ele não está no produto cartesiano, tá? Então, como S não é um subconjunto de A cartesiano B, S não é uma relação de A em B, tá? Bom, então, definição aqui, ó. Vamos supor que A e B são dois conjuntos não vazios, tá? E R é uma relação de A em B, tá? Então, assim, acho que faltou explicar antes ali, ó. Essa notação aqui, R de A a B, significa que nós temos R é uma relação de A em B, tá? Então, nós podemos indicar assim, ó. Em vez de escrever R de AB, indicar simplesmente por R, tá? Da mesma forma, se eu tenho, sei lá, escrevo assim, ó, S de AB, quer dizer que S é um subconjunto do produto cartesiano de AB, né? Ou seja, S é uma relação de A em B. O que acontece? Quando nós temos que um par x, y está na relação, tá? E às vezes nas demonstrações é mais fácil a gente indicar esse fato, tá? Denotar assim, tá?
Isso aqui significa, a gente vai dizer, quando acontece isso, que o x se relaciona com o y, tá? Igual tá aqui, ó, na primeira definição aqui, ó. Se um par pertence à relação R, a gente denota isso aqui, ó, assim, tá? E a gente diz que o x está relacionado com o y, tá? E de maneira análoga, quando o par xy não pertence à relação R, a gente deve denotar assim e dizer que x não está relacionado com y. Ou seja, então, dizer que o par xy não pertence à relação R é equivalente a dizer que x não está relacionado com y, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Suponhamos que A é esse conjunto aqui, ó, que contém os números 0, 1 e 2. B é o conjunto que contém as letras C, D, E e F, tá? Vamos considerar então em A cartesiano B essa relação aqui, ó. Então R é uma relação de A em B e contém os elementos 0D, 0E, 1D, 1F, 2C, 2D, tá? Então, ó, os elementos aqui são pares ordenados, tá? Os elementos desse conjunto R são esses pares ordenados aqui, ó. Então são 6 elementos, certo? Note, ó, 1 está relacionado com F, né? Porque olha só, o par 1F pois o par ordenado 1F pertence à relação R, tá? Também, ó, o 2 se relaciona com C, porque ó, o par 2C está no conjunto R, tá? Agora, se você olhar o par 1E, ele não está, né, no conjunto R, ó, não tem o par 1E. Só tem o 0E, o 1D, o 1F e não tem 1E. Ou seja, como o 1E não pertence ao conjunto R, né, à relação R, nós temos que o 1 não está relacionado com o E, tá? Segundo essa relação aqui, tá? Também, ó, o 0 não se relaciona com F. Olha só, não temos o par 0F aqui, tá? Então, 0F não pertence a R, que é equivalente a dizer isso aqui, ó. Que é equivalente a escrever assim, ó. 0 não está relacionado com F, tá? Ó, nesses dois que faltaram um não aqui, tá? 0 não está relacionado com F e 1 não está relacionado com E, tá? Bom, pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui, tá? Aí, bom, eu fiz os exemplos com casos finitos, aí no próximo vídeo a gente começa uns exemplos com conjuntos infinitos, aí vamos envolver predicados na definição da relação, tá? Bom, pessoal, até lá então.